Ai, que emoção. Ver se tá tudo ok. Tá tudo bem? Luz tá ok? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Então vamos lá, que hoje o assunto tem bastante coisa pra gente falar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, deusas e deuses maravilhosos, a mais uma semana de aulas aqui no Instagram. Tô muito feliz. Para quem vem acompanhando o perfil aí no último mês, eu desenvolvi um desafio, o desafio Somos Puro Êxtase, aqui na timeline. Não consegui fazer muitos dias desse desafio por escrito, mas eu decidi finalizar esse desafio agora nessa jornada que a gente vai fazer juntos e juntas ao longo dessa semana. Então, a gente vai começar falando sobre um tema, né, hoje, que é a repressão sexual, né, como tudo começa nesse lugar da gente poder acessar esse passado, da gente poder entender melhor a nossa história até aqui, né, um pouquinho sobre o que nos bloqueia de expressar nossa sexualidade de uma forma natural, nosso erotismo de uma forma natural. Oi, meus amores. E a partir disso a gente vai fazer aí todo esse processo essa semana de aulas, pra gente poder no final da semana, na sexta-feira, eu trazer aqui uma prática de dança, pra gente poder celebrar, pra gente poder se conectar com o nosso erotismo através do movimento, do corpo. Então, hoje, a nossa live tá cheia de coisa aqui, né, que eu preparei uma colinha, coisas pra falar. E para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a bibliografia que eu trouxe para a gente poder falar sobre repressão sexual, né? Sobre o nome que eu coloquei, né, nessa aula é Dissolvendo o Véu, né? Dissolvendo o véu da repressão sexual, porque a repressão sexual ela existe, ela está aqui enraizada em nós, mas a repressão, quando ela é muito boa, ela se torna imperceptível, né? Então a gente se naturaliza com o que é repressor. Né? A gente se naturaliza com a repressão e a gente vê isso como uma coisa normal. Né? Então a repressão, quando ela é muito bem arquitetada a nível social, ela é vista como algo ok. Então o tabu ele está normalizado, né? E a gente precisa começar a esquecer, a dissolver, a reprogramar, né? A decodificar tudo isso para a gente poder seguir nosso caminho livre, né? Aberta. Então trouxe bastante referência aqui de tudo que eu quero falar hoje. Vou começar dando as dicas dos livros que eu usei para embasar esse material hoje. Começando pelo Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que eu sempre falo aqui, que é uma bíblia, né, para mim, que fala muito sobre essa jornada, né, do acesso à nossa essência novamente, né, a desconstruir tudo aquilo que a gente acreditou, né, que, enfim, que é o que a gente é, né, o que a sociedade espera da gente. Então, esse livro fala muito sobre a psique feminina através do olhar da psicologia analítica, né, da psicanálise. Tenho aqui também O Corpo Traído, que é um outro livro, Corpo Traído, que eu também usei para embasar o tema de hoje. Fruto Proibido. Depois eu vou passar esses nomes lá no nosso canal exclusivo do Telegram, para quem não tá lá ainda. No link da bio aqui tá o link. Sexo e Religião também fala muito sobre a repressão a nível cultural, né? Porque eu vou falar das frentes repressoras, calma, vou chegar lá, só uma coisa por vez. E o livro que também me inspirou no nome da aula, que é Repressão Sexual, a nossa desconhecida. E o des está em parênteses, né? Porque a gente sabe que vivemos numa sociedade repressora, mas a gente não leva isso muito em consideração. Inclusive nós mulheres, as próprias mulheres, quando se colocam diante, né, de ideias inovadoras para a gente poder desconstruir, para a gente poder seguir em liberdade, até nós mesmas mulheres rejeitamos, né, isso tudo porque ainda estamos com esses padrões enraizados. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui, como começar a identificar esses padrões, né, que nos reprimem inconscientemente. Então a gente fica aqui rodando um script mental, né, de que não somos merecedoras, de que não devemos sentir prazer, de que prazer é errado. Então, pra gente entender um pouquinho sobre tudo isso, né, a gente vai dar aí um tour aí pela história, né, principalmente pela história em relação à mulher, né, o quanto que
que a repressão sexual na mulher, né, isso, como que isso está envolvido, como que isso se dá. Então, para começar, e no final da aula, se der tempo, eu acho que vai dar sim, eu vou fazer uma prática aqui com a gente, com vocês, né, pra gente poder começar a desconstruir cada vez mais essas crenças negativas, né, que são as crenças que, enfim, que a gente acaba acumulando ao longo da vida, né. Então, para começar, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história. Vou dividir em 3 partes essa live aqui. Primeiro, falar um pouquinho da minha história com a repressão, né, com a repressão sexual, e vou dar um tour aí pela história da humanidade, e como a gente chegou onde a gente está hoje, né, e daí eu vou trazer uma prática também para a gente poder começar a soltar esses bloqueios, né. Então, falando de repressão, primeiro a gente tem 3 frentes, né, dessa repressão sexual, três frentes que contribuem para que a gente se sinta reprimida, mesmo que inconscientemente. Então é a frente social e cultural, né, a sociedade que a gente vive, a frente religiosa, né, que também reprime, e a frente familiar, que está inserida nesse sistema todo, né, social. Então, vou começar falando sobre a minha história, né, eu sentia... A minha repressão sexual, ela não se deu dentro do meu âmbito familiar, né? Ela veio, acho que, de uma forma mais social na minha história de vida, né? Eu me sentia livre no meu âmbito familiar, não tinha muita repressão, mas eu também não fui educada, né? Então, assim, nossos pais, eles não sabem muito o que fazer em relação à educação sexual, então eu não tive essa repressão de fato, mas ao mesmo tempo eu não fui educada, não fui iniciada, né, no que é a sexualidade, no que é o erotismo infantil, no que é a sexualidade, o que é libido, o que é energia sexual. Isso eu acredito que muita gente também não, né? Então, eu sempre fui uma criança questionadora, né? Eu fui uma criança chata, uma criança que era má influência para as amigas, uma criança que queria descobrir as coisas, que ficava perguntando por que disso, por que aquilo, da onde que a gente veio, né? Tinha muito essa coisa de querer saber das coisas, né? Então, eu aprendi muitas coisas sozinha, porque na minha época de criança também não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha nem a pornografia pra gente poder... né? O que a gente tem essa referência hoje, que eu vou falar também da minha questão com a pornografia, mas enfim. Eu aprendia muitas coisas sozinhas, né? Porque quando nós somos crianças, a gente tem curiosidade, a gente tem essa curiosidade erótica, né? Que é natural de nós, né? Do ser humano. Então, a gente quer se explorar, a gente quer se tocar, a gente quer descobrir um pouco mais sobre nós mesmas, né? Mas a gente, por muitas vezes, nós somos reprimidas aí logo na infância, né? Tira a mão daí, isso é feio, isso não pode. Enfim, nunca tive tanto isso dentro da minha família, mas aí eu comecei a explorar isso sozinha, assim, meio que escondida, sabe? Eu fazia, assim, às vezes eu sentia prazer comigo e achava que eu tava fazendo alguma coisa errada, e aí eu ia contar para as minhas amigas e queria compartilhar para elas o que eu tinha experienciado, mas eu era muito autodidata, então a minha repressão começou no nível social, quando eu percebi o quanto esse meu jeito de ser, né, de querer ser livre, querer explorar, não era bem visto, né? Primeiro começou bem novinha, quando as mães das amigas achavam que eu tava enchendo a cabeça delas de minhoca, né? Porque eu era essa que realmente queria explorar, queria me esfregar na quina das coisas, sabe? Queria falar para as amiguinhas fazerem a mesma coisa. Então, enfim, eu não tinha muito filtro, né? E aí, o que é isso, né? Isso para a sociedade é uma coisa meio assim, né? Não é muito bem vista. E aí os anos foram passando, e aí no nosso segundo estágio erótico, né, natural da vida, é quando a gente entra na puberdade, né? Eu falei mais sobre esses estágios já numa aula que eu deixei salva aqui no YouTube. Mas aí na época da adolescência eu queria explorar mais ainda, né? A gente se enche de hormônios e a gente quer explorar a sexualidade, só que a gente não sabe como fazer, a gente não tem referência, não tinha referência na família, não tinha referência em casa, não tinha referência do que era uma relação, né? E eu sabia desde cedo que eu não queria, às vezes, assim, me relacionar com outra pessoa, necessariamente, sabe? Eu queria estar mais comigo, aí num determinado momento eu queria experimentar como que eu poderia aprender a beijar, por exemplo, né? Eu queria aprender a dar o beijo perfeito, aí entrei nessa.
E aí, o que eu fiz? Eu fui falar com as minhas amigas, novamente, já tinha o quê? Uns 12 anos, meu primeiro beijo foi com 12 anos. E aí eu queria explorar isso, mas não queria beijar um menino. Aí o meu primeiro beijo foi o quê? Com a minha amiga, minha melhor amiga, na época. E aí eu comecei a entender que também dava pra sentir prazer, que eu também poderia explorar isso no campo sexual com mulheres também, né? Com as minhas amigas, mas até então era uma coisa muito inocente, né? E aí eu comecei a entender que eu podia ser curiosa a respeito disso tudo, não necessariamente nos moldes, né, homem e mulher ali, né? Tipo, eu preciso estar com um homem, eu preciso estar com uma mulher. E aí eu comecei a entrar de cabeça, assim, nessa exploração. Só que o que aconteceu, né? A sociedade começou a me reprimir. Na minha escola já tentavam fazer eu parar de ser como eu era, né? Tinham outras meninas que não me aceitavam. Já quase me bateram na porta da escola, porque eu era desse jeito. Porque na época, né, eu comecei a querer demonstrar afeto, principalmente com as minhas amigas, né? Carinho, beijo, abraço, sabe? Coisas muito normais, mas que eram vistas como algo ruim, né? E aí eu comecei a me interessar por meninos também. E aí veio a confusão mental na minha cabeça, né? Porque aí eu comecei a me perguntar, mas peraí, acho que tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu gosto de ficar com menina, mas eu gosto de ficar com menino, e aí eu não sei se eu quero também ficar com os dois, eu não sei se eu quero ficar só comigo, eu não, né? Comecei a me questionar sobre isso também, lá para os meus 12, 13, 14, foi uma confusão na minha cabeça e eu não conseguia chegar para minha família, para minha mãe, enfim, meu pai, e conversar sobre isso, né? Então continuei nessa linha mais autodidata, mas nunca deixando de realmente experienciar, né? Fui muito julgada, muito julgada. Então por isso que pra mim, por eu tentar ser sempre essa mulher, né? No caso, essa adolescente na época, né? Liberta, a minha repressão sexual ela veio muito a nível social, muito, assim, muito, muito. Tanto que lá pros 16 eu comecei a namorar um menino, né? Meu primeiro namoradinho. E aí, e aí eu fiquei um tempão com ele, mas eu queria estar com outras pessoas também. E aí começou um conflito, relações, né? Relações fechadas, relações abertas. Será que existe relação aberta? Será que eu comecei a me sentir culpada porque eu queria estar com outras pessoas também, além de estar com ele? E para a sociedade isso era uma coisa horrorosa, né? E aí com isso eu comecei a tentar me moldar ao que falavam que era certo, né? De repente eu desisti de tentar ser eu mesma. E aí me mantive em uma relação monogâmica, desde da primeira, com um homem. Aí depois terminei, aí voltei a explorar, né, ficar com outras pessoas, mas sempre num campo muito também do externar demais, né? Eu não sabia reter isso comigo, não sabia sentir prazer tanto comigo, então eu achava que eu precisava estar sempre com os outros, né? Mas claro, esse nível de consciência chegou depois. E aí, enfim, acabei namorando outra pessoa depois, já com os meus 18, meu segundo namorado, e aí eu comecei a fechar, comecei a me encaixar no padrão do padrão, assim, né? Comecei a entender que eu talvez não me encaixava no mundo, né? Porque eu comecei a me sentir insegura com o meu corpo, comecei a me sentir insegura com o modo como eu gostaria de me relacionar com as pessoas, comecei a me sentir insegura com o fato de eu querer também ficar com mulheres, e os meus desejos, assim, que eu tinha, eu escondia. E aí comecei a namorar, assim, de uma forma muito padrão, muito o que a sociedade esperava de mim, né? O que a minha família esperava de mim, o que todo mundo esperava. E segui nesse padrão até quase os meus 20 e poucos, né? Fiquei com esse segundo namorado, depois a gente terminou. Aí eu entrei numa neurose de ter o corpo padrão, entrei no corpo padrão, né? Muitas mulheres me seguem dessa época, quando eu criei um blog de emagrecimento, fiz essa revolução da vida saudável, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo muito insegura, ao mesmo tempo. Parecia que eu tava muito... tirei toda a minha liberdade e comecei a me reprimir. Então a minha autorrepressão foi virando algo natural. Pra mim eu não tava vendo que eu tava me reprimindo, sabe? Eu não tava assim, não, agora eu vou tentar ser uma mulher padrão. Mas eu comecei a entrar nessa caixinha de repente, porque foi ficando natural. E aí depois desse segundo namorado,
eu fiquei um tempo também solteira e entrei no meu terceiro relacionamento, que foi o despertar pra mim, esse terceiro relacionamento, que eu não me sentia reprimida, mas eu, ao mesmo tempo, fui me reprimindo muito. E assim, foi uma relação muito tóxica. Hoje eu tenho essa consciência. Então, eu fui me apagando cada vez mais. E apesar da gente ter acordos, né, a gente ter uma relação semi-aberta, a gente ficava com outras mulheres e tudo mais juntos, e tinha todo uns acordos internos, eu me sentia muito reprimida para baixo, desvalorizada, né? Então depois eu fui entender o quanto essa relação veio para me ensinar, né? E aí, enfim, terminei essa relação e aí comecei a explorar minha sexualidade assim, de forma completamente descontrolada. Assim, eu saía com todo mundo, eu queria ser validada por todo mundo, me relacionei com várias pessoas ao mesmo tempo, com casais, amigos meus, eu era a terceira pessoa, sabe? Me relacionei a 3, a 4, a 5, fiz uma revolução, assim, eu explorei muito esse lado. E hoje eu tenho experiência para falar, assim, do quanto isso, né, foi importante para mim, toda essa bagagem, de não... de ter me reprimido por muito tempo e depois soltado, aberto, né, para realmente entender o que eu precisava naquela época. Então, eu acabei entendendo que também esse lado, né, de explorar demais, de externar demais, estava indo para um excesso, sabe? Estava indo para uma compulsão. Então, uma compulsão sexual que eu tinha, compulsão de ser validada, compulsão de ser desejada, e isso também não estava legal, né? E aí, lá para 2016, comecei a entrar num caminho muito espiritual, muito de conexão comigo. E aí, quando eu comecei a linkar tudo, né, o sexual com o espiritual, e o Tantra chegou na minha vida, esse caminho tântrico chegou na minha vida, eu comecei a me aceitar 100% como eu sou, assim, não que eu seja uma pessoa que hoje, nossa, me aceito 100%, mas assim, comecei a entrar num processo de aceitação real, né? E aí, eu comecei a entender o que é energia sexual, primeira coisa, né? Comecei a né, canalizar isso, a me sentir prazer comigo de formas que eu nem sabia que eram possíveis. E aí a gente vai entrar nesse lugar agora, nessa semana, a gente vai falar mais disso, mas aqui o foco é a repressão, né, que eu senti. Então, pra mim, eu sempre fui, resumindo, né, a minha história pessoal, eu sempre fui de explorar muito, de me questionar muito, de perguntar, de querer desconstruir as coisas. Então, não é à toa que eu tô aqui fazendo o que eu faço hoje, porque eu sempre me perguntei muito, né, por que as coisas são assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que relacionamento tem que ser assim? Por que a mulher pode, o homem não? Por que o homem pode, a mulher não? Por que não pode ser igual? Porque, né? E aí eu até participei depois de um tempo, né, desse lugar assim de crise, quando eu percebi o quanto eu estava inserida numa repressão enorme, eu me tornei negativa demais. Comecei a reprimir muito o sexo oposto, por exemplo. Comecei a reprimir tudo que acontecia. Comecei a ser muito odiosa, vingativa, né? E também vi que não era por aí. Então, comecei a entender o caminho do meio disso tudo, né? E aí seguimos até hoje nesse aprendizado eterno, né? Mas isso tudo foi só para contextualizar que a minha repressão, ela veio de um lado muito mais cultural e social, né? E eu atraía pessoas assim porque eu me sabotava. Eu atraía pessoas que seguiam esse padrão convencional porque eu achava que eu tinha que ser daquele jeito. Então eu atraía relações assim. Relações com pessoas machistas, com pessoas que eram muito controladoras, né? Porque eu inconscientemente achava que aquilo era o que eu realmente precisava fazer, né? O que era o certo, entendeu? E aí com isso, dentro do meu processo de autoconhecimento, eu comecei a entender, peraí, eu tô cega. E quando a gente se coloca nesse lugar de se enxergar cega, é como se fosse nossa casa cai, né? A gente se percebe sem chão, mas quem sou eu? Então, realmente, o que eu gosto? O que eu posso experienciar? Né? No âmbito corporal, de experimentação, do físico, do sexo, comigo, com o outro, eu sempre lidei bem com isso. Né? Eu era aquela mulher que começava a dar conselhos sobre sexo. Eu tive um canal, numa época, só pra falar de sexo, né? Mas num âmbito muito físico, muito corporal. Então, eu sempre fui essa mulher muito aberta pra falar disso, né? Mas de repente eu me vi sem voz, eu me via assim, apática, sem libido, sem vontade de fazer nada, sem vontade de expressar minha criatividade, né? E tanto que
comecei a entender nesse momento, né, onde eu me encontro hoje, assim, de atrelar a sexualidade com a espiritualidade, né, o que eu chamo de sexualidade sagrada. Comecei a entender o quanto, por exemplo, a energia sexual está relacionada à energia criativa, e eu sempre fui uma pessoa criativa, e de repente, com toda essa repressão, comecei a não ser mais, né? Tanto que eu trabalhei a vida inteira com publicidade, com direção de criação, fui trabalhar nessa área porque pra mim isso flui muito bem, né? Flui muito fácil. Então, e a criatividade é uma coisa que tá dentro de todas nós, mas se a gente sabe acessar esse lugar, né? Que tá relacionado à nossa libido, que é esse pulsar sexual nosso, que é uma coisa natural. Então a repressão faz o quê? Desnaturaliza algo que é muito natural, né? Que é essa nossa realidade biológica do ser, né? Que é essa libido, que é essa energia que tá aqui, mas a gente não sabe o que faz com ela. Então, ou a gente externa ou a gente reprime, né? E a repressão sexual, ela vale não só para a repressão dessa energia, né? Mas para tudo. Eu posso reprimir outra pessoa, eu posso estar reprimindo a sociedade também, eu não sei, né? Então, é isso. Só pra gente finalizar essa primeira etapa, né, sobre a minha história, um pouquinho, para contextualizar. Então, já vivi extremos, muito extremos, né, sobre o que é repressão sexual, e sigo aprendendo, sigo quebrando esses tabus, né, com muito amor agora, com muita consciência, né, porque quando a gente está querendo quebrar tabus de forma odiosa, de forma reativa, como eu já fiz, eu percebi que também não é por aí o caminho, né? Então, o caminho é a harmonização interna primeiro, para a gente poder estar ativa, né, na vida, eu não gosto dessa palavra lutar contra algo, né? Eu já lutei muito contra muita coisa, né? Então, hoje eu vou mais acho que para a linha da palavra de sintonizar, harmonizar, né? Incluir, acolher, cuidar. Porque quando a gente luta contra algo, a gente está se pondo contra aquilo, né? Seja contra qualquer coisa, né? Contra a sociedade, contra os homens, contra as mulheres, né? A gente não tá... Chega de competir, chega de guerrear. Vamos acolher tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente um dia achou que fosse certo ou correto, que nos fizeram ensinar, nos fizeram aprender. E a gente está aqui, então, reaprendendo, né? A gente está dissolvendo esse véu, tá? Então, vamos lá. Um pouco mais sobre a parte prática do que é repressão sexual. O que é repressão? Vamos começar na etimologia da coisa, né? Repressão são práticas sociais de controle, proibição e permissões sexuais que são muito antigas, desde que o mundo é mundo, mas só agora a gente está começando a estudar o porquê dessas repressões, né? Mas isso a nível, você pode ver, né? Em cada cultura, em cada religião vai ter uma certa repressão. Se eu for para a Índia hoje, talvez eu vou ter que, né, ficar mais coberta. Se eu for para um outro lugar, talvez eu não consiga beijar na boca em público. Aqui no Brasil tem alguns tipos de repressão, muitas repressões, né, homoafetivas, enfim, a gente tem vários. Isso é uma nuance muito extensa do que é a repressão. Mas, na essência, né, dentro do dicionário, o substantivo repressão, né, ele é referido ao verbo reprimir, e esse verbo reprimir possui seis sentidos, né, principais. O primeiro é conter um movimento, conter uma ação, reter, coibir, refrear, moderar. Segundo sentido, não manifestar, ocultar, disfarçar. Terceiro, violentar, tiranizar, oprimir. Quarto, impedir pela ameaça e pelo castigo, proibir, né? Então, envergonhar. Então, a vergonha, a culpa vem muito desse lugar também, dessa repressão, né? Esse sentimento de culpa e de vergonha que a gente sente vem muito dessa repressão velada, né? 5, castigar ou punir. Então, quantas mulheres, né, nossas ancestrais não foram mortas aí, né, na fogueira, tiveram seus clitóris castrados, né? Hoje em dia tem gente que ainda usa, em algumas sociedades, culturas, ainda é usado o cinto de castidade, só para vocês saberem. Ainda é também validado essa coisa da mulher não poder sentir prazer, então eles realmente fazem uma castração do clitóris, isso é real. Então isso existe ainda, a gente não está falando de uma sociedade que está super, né, para frente ainda. Então, sexto, conter-se, dominar-se, moderar-se ou refrear-se. Então, como eu falei, a repressão torna o que era para ser tratado como algo natural, aquilo acaba se tornando um tabu,
né? E a repressão perfeita é essa que já não é sentida, né? Como algo, como repressão. Então a gente normalizou a repressão e eu falo que a gente se tornou o que sobrou depois que a gente reprimiu tudo isso, né? Depois que a gente reprimiu a sexualidade, a gente vai tentar ser na vida aquilo que sobrou, né? Aquilo que falaram pra gente ser. Então, peraí, vamos resgatar o nosso poder, né? O nosso poder feminino, a nossa força feminina, nosso erotismo natural, porque o que acontece? Quando a gente começa a se reprimir e aceitar isso como algo normal, a gente vai criando distúrbios físicos e distúrbios psicológicos, né? Que a gente nem sabe às vezes que a gente tem. Distúrbios físicos são mais fáceis de detectar, porque quando a gente vai pro físico, né? Vendo de uma forma holística, quando a gente sente um distúrbio físico, seja uma falta de libido, ou às vezes um vaginismo, né? Quando a mulher não consegue sentir orgasmo, não consegue sentir prazer, bloqueios físicos, dores na relação sexual, falta de lubrificação, de estímulo consigo mesma, sabe, uma mulher que está travada fisicamente, né, que sente muitas infecções, né, no campo da nossa vulva, isso vem de uma repressão que está ali rodando, né, e psicológicas também, então culpa, vergonha, insegurança, medo, né, isso tudo também é desencadeado através dessa repressão que fica ali rodando na nossa cabeça. Então perceba, né, a gente traz um histórico cultural muito forte. Aí vem a sociedade, aí às vezes vem a família, aí vem a religião, aí vem a TV, aí tudo, a mídia, tudo tá englobado nessa questão cultural, né? E aí, voltando lá na história, né? Quando começaram a estudar sobre repressão sexual, veio um ser de luz aí, chamado Freud, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele teve algumas ideias algumas que eu não compactuo, mas ele, querendo ou não, ele foi o primeiro a desconstruir tudo que se sabia até então sobre sexualidade, né? E nessa época das repressões e dos distúrbios, né, quando começou a ser diagnosticado esses distúrbios físicos e psicológicos das pessoas, as pessoas estavam associando a libido, né, que lembrando, a libido ela pode ser relacionada a essa energia erótica que a gente tem, a pulsão da energia sexual que todos nós temos desde a infância, né? Então isso está presente em nós desde que a gente nasce e passa por toda a nossa vida e tá aqui com a gente pulsando, mas é tanto véu, é tanta camada que a gente não acessa isso. Então, antigamente associavam esses distúrbios a libido, né? Como se a libido fosse a causa. Mas aí veio Freud e deu um twist naquilo tudo e falou, não, na verdade a causa desses distúrbios é justamente a repressão da libido, né? E aí ele causou na época e foi uma coisa que desconstruiu muitos tabus desde então, né? E ele passou a estudar muito sobre a sexualidade, trouxe um repertório muito bom, né, sobre isso. Quem quiser estudar mais sobre Freud, eu acho que vale muito, né, para entender um pouco melhor sobre isso. Mas aí, enfim, a gente acabou que nos tornamos, né, pessoas muito reprimidas por conta disso. Então, no âmbito histórico, né, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o feminino dentro disso, né? Onde se encaixa a mulher dentro desse contexto, né? No feminino, digo, não no feminino da energia feminina, mas a mulher, né? Aquela que se enxerga como mulher, né? Então, aqui nessa parte da história, né, da mulher, no âmbito histórico, eu quero indicar um livro que não está aqui, ele está no meu Kindle, que é quase meu segundo cérebro. Tem tanto livro aqui que se eu perder isso aqui, eu não sei o que eu faço. A Cama na Varanda, o livro, né? Ele é lindo, é um livro grosso, grande assim, mas eu não tô com ele aqui, tá em São Paulo. Então eu tenho ele no Kindle também. E esse livro ele fala muito sobre um pouco a nível histórico, né? Como que a gente chegou aos dias de hoje, e fala muito sobre essa questão da mulher, né? Da repressão da mulher, como que isso surgiu. Então essa história é muito boa também, vamos ver se a gente tá no tempo, acho que tá. Bom, não sei se vocês sabem, mas era uma vez, né, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, na era paleolítica, né, no período neolítico, assim, na pré-história, antigamente a gente vivia num formato matriarcal. Não sei se vocês sabem disso, né? Se vocês não sabem ou se sabem, dão um joinha aí. Então, antigamente, muito tempo atrás,
as mulheres, elas eram as únicas responsáveis, vistas como responsáveis pela fertilidade. Então a gente tinha ali tribos, como se diz, né? Tribos matriarcais, tribos onde a fertilidade era característica exclusiva feminina, né? Como eu falei. Então eram sociedades iguais, não havia submissão. Então a ideia de casal, essa coisa de casal era muito desconhecida, né? Então cada mulher pertencia igualmente a todos os homens, e todos os homens também pertenciam, né? Estou usando o pertencer como, né? Era uma coisa muito ampla, né? Muito aberta. Então os homens também pertenciam às mulheres, né? E a ideia do matrimônio era por grupos. Olha que maravilha! Eu queria ter estado nessa época, né? E cada criança tinha vários pais e várias mães. Olha só. Então falam muito, né? Essa questão de uma criança, ela só é realmente bem criada, né, dentro de uma comunidade, né? Então e a gente virou uma coisa muito segregada. Então cada criança tinha vários pais, várias mães, e só existia uma linhagem materna, né? Então olha que legal. Então haviam cultos à fecundação, não tinha nenhuma esses cultos não tinham representação de atos sexuais ou de erotismo, né? Tinham muito essa coisa de endeusar, né, do arquétipo da deusa mesmo. Então eles honravam isso porque a sociedade levava isso para a mulher, assim, como se a mulher realmente ela fosse a que sustentava os mistérios da vida, né, da vida e da morte, né, do renascimento, do trazer uma vida, né, para a Terra. E aí foi passando o tempo, né, aí os homens perceberam, aí veio a descoberta do fogo, aí veio a agricultura, e aí, enfim, a história é longa, tá? Mas aí eles começaram a perceber que eles não precisavam sair sempre muito para caçar, né? Os homens, eles podiam ficar mais reclusos, e aí eles começaram a cultivar animais ali com eles, né? Antes eles saíam para caçar, e aí eles começaram a fazer um movimento lá de ter animais por perto para criar. E aí, nessa de observar os animais, eles descobriram o quê? A paternidade. Descobriram que eles faziam, que eles tinham uma parte, né, que eles tinham uma participação na geração de uma criança, porque eles observavam o coito, né, dos animais. E aí eles começaram a perceber, peraí, eu também faço parte disso, né, porque o meu sêmen é o que está dando a vida a essa criança, né, e que até então eles levavam isso só, o mérito só para as mulheres, por isso que eram endeusadas, né. E aí o que aconteceu? Ao invés de eles entenderem, né, os homens entenderem que não, peraí, é uma via de mão dupla isso aqui, né? Precisa de dois seres para gerar uma criança? Não foi isso que aconteceu. Era para ser assim, mas o que eles começaram a entender? Que eles eram a peça principal desse milagre da vida, né? Que na verdade as mulheres elas eram só vistas como elas passaram a ser vistas só como a incubadora ali do filho, né? Então as deusas, elas foram substituídas pelos deuses, né? E os homens passaram a ver as mulheres como apenas ali a incubadora, né? Então o que aconteceu? A gente teve uma mudança onde tudo era linear, cíclico, né? Onde tudo era ali, né, as polaridades, feminino e masculino em harmonia, tudo certo. E aí entrou o quê? A era do falocentrismo, que é a era do patriarcado, que é onde a gente está até hoje, né? Claro que perdendo uma força ao longo dos últimos 40 anos ali, o patriarcado tem perdido essa força, mas a gente ainda se encontra num sistema patriarcal, né? Então, a partir desse momento surgiu o sistema patriarcal e aí rolou uma revolução, né? Começaram a desenhar falos, né? Começaram a trocar os nomes das deusas por deuses, começaram a fazer um mega movimento e aí veio, né, essa questão muito enraizada da religião, né? Começou a religião a tomar conta ali também. E aí o que aconteceu, né? A mulher passou a ser um simples objeto para o homem, né? Então a mulher servia ao homem apenas como um instrumento, né? Um instrumento de promoção social pelo casamento. Começaram a trazer essa coisa da propriedade, né? Do casamento homem e mulher. Então, a mulher começou a ser vista só como objeto de cobiça, como distração, ou como aquele ventre, né, no qual o marido ia ali, né, fazer com que ela dê esse filho legítimo para o homem, né? Então, as mulheres, para resumir, elas foram apagadas, né? A história da deusa, a história da mulher como, né, como dessas sociedades
que se complementavam, né, o homem, a mulher, o feminino e o masculino, isso foi apagado da história, né? Começaram a apagar essa ciclicidade e trouxeram o quê? A linha reta, o falocêntrico, o patriarcado, o homem na posição de autoridade e a mulher como a submissão, né? Então, elas passaram a não existir mais por si própria, né? A gente passou a ter que ser definida pelo nosso relacionamento com os homens. Então, as mulheres que lutavam contra, né, usando de novo essa palavra que é bem pesada, as mulheres que não estavam aceitando isso, elas foram o quê? Mortas, né? Foram jogadas na fogueira, consideradas bruxas, consideradas tudo que você possa imaginar. E elas sofreram muito, né? Nossas ancestrais sofreram muito com essas repressões que hoje são muito mais tranquilas, né? Do que se comparado ao que as mulheres da nossa linhagem toda viveram. Mas isso começou lá. Então, o patriarcado ele é um sistema autoritário tão bem sucedido, né? Que as próprias pessoas subordinadas elas ajudam nessa subordinação, né? Então, a gente tem aí como eu falei, né, a gente tem ideais que às vezes a gente queremos trazer, né, ideais para a gente poder desconstruir, quebrar padrões, e até mesmo as mulheres às vezes se colocam contra, né, porque tá tão enraizado isso na gente, tá tão comum, tão normal isso, né, que a mulher ela não pode sentir o prazer, a mulher não pode explorar a sexualidade, a mulher tem que estar aqui para servir, a mulher tem que estar aqui para ser a mãe, né, então tudo que fuja disso é visto como um tabu, né? Então, tá aí que vem a repressão, porque a gente se reprime, a gente faz essa autorrepressão muitas das vezes, porque tudo que tá no externo, tudo que a gente trouxe a nível histórico e a nível familiar, cultural, tudo isso, a gente toma como verdade, a gente tomou como verdade, né? Então, por isso que a gente sente vergonha, culpa, medo de se explorar, de se tocar, de se relacionar com o outro, né? Então, claro que a gente tá caminhando para uma sociedade, eu espero, né? Eu acredito nesse mundo onde a gente esteja, de certa forma, livres sexuais, né? Livres sexualmente, mas eu acredito muito numa realidade onde a gente possa voltar para aquilo que foi um dia, né? De uma certa forma, porque o mundo é cíclico. Então, que tal a gente voltar para essa sociedade, né, tribal, matriarcal, onde tudo é igualitário, onde não existe, né, essa competição? Então, quando a gente volta para o nosso feminino, né, porque a gente está num masculino totalmente em desequilíbrio, quando a gente se permite sentir, quando a gente se permite saber o que a gente quer, né, sem ofender, sem magoar, sem querer competir, sem querer lutar contra, a gente começa a transcender, a despertar nossa consciência. E a mesma coisa para os homens, né? Esse sistema todo também é opressor para o homem, né, de certa forma, por conta disso, porque o homem não pode perder a virilidade dele. Ele tem que ser o macho alfa, ele tem que ser o cara que está ali presente, o falo tem que estar ali de pé, né? Então, é muito opressor para ambos os gêneros, né? Entendam isso, não é uma luta contra, né? Eu não vou me conectar, não vou ser uma pessoa liberta sexual para eu usar a minha sexualidade para manipular, ou para competir, ou para, né, fazer o mal, digamos assim. Então, por isso que quando a gente começa a despertar, eu sempre falo muito disso, né? Despertar esse auto-perdão, despertar o nosso chakra cardíaco, abrir o nosso coração, a gente começa a poder trabalhar com essa energia sexual de uma forma genuína. Porque senão a gente pode, aqui nem tudo na vida, né? A polaridade, luz e sombra. Então, se eu começo a despertar minha sexualidade de uma maneira em que eu não tô realmente aberta, com o meu coração aberto, eu posso usar isso para muitas coisas que não são lícitas, né? Então, não é uma competição. É um retorno, é a harmonização do feminino e masculino. Eu tenho uma live aqui também muito legal que eu fiz com o André, que a gente falou sobre isso. Então tá tudo lá no canal também, tá salvo essa. Então, enfim, a gente está aí nesse sistema, né? Patriarcal, que está em declínio, assim espero, né? Assim estou aqui contribuindo para que isso aconteça, para a gente poder retornar para a energia da deusa, né? Então, cabe a nós, né? Cada uma de nós fazer a sua parte para começar a desconstruir, né? Aquilo que foi visto, né? Como certo. Então a gente precisa esquecer muita coisa, né? A gente precisa esquecer e dar espaço para abrir, para o novo entrar, né? Deixar morrer essas crenças que nos limitam a atingir aquilo que a gente quer, a explorar nossa sexualidade, nosso erotismo natural, né? Então, vamos lá. Então,
Oi, gente, beijo, beijo, beijo. Então vamos lá. Vou tomar um golinho do meu chá só pra... porque eu acho que eu falei muito, de uma forma muito rápida. Já tá frio, mas tá tudo bem. Oi, gente, todo mundo que tá aí até agora, gratidão. Então vamos lá. Enfim, o resumo da obra é que atualmente ninguém se importa com prazer feminino, é isso, né? Nem as próprias mulheres, tá? Então, como que a gente pode fazer para mudar isso, né? O feminino, ele é muito misterioso. Por isso que a religião nos faz acreditar que, primeiro, né? A religião, vamos entrar no pilar da religião. São tantas coisas que eu nem sei por onde começar, mas nos fazem acreditar que não, o homem não veio de um útero, né? A gente que veio da costela lá de Adão, né? A primeira coisa que nos ensinam na mitologia da coisa. Então, aí a mulher vai lá e come um fruto proibido, né? Esse livro aqui eu recomendo, inclusive, para estudar mais os mitos e as histórias. Aí a mulher vai lá, come a maçã, e aí ela é banida, né? Ela é vista como a que caiu em tentação, né? Então ela é vista, a mulher começa a ser vista como a tentação para a religião, né? Aquela coisa ali que ela é pecaminosa, a mulher ela tá pecando desde que ela nasceu, desde que nascemos nós somos pecadoras, né? Então começa aí a coisa. E olha como é triste isso, né? Porque nós somos o portal da criação. A gente tem o nosso útero aqui, a gente dá vida, né, para homens, para mulheres, para seja qual for o gênero, né? A gente dá vida né? Então, nos rebaixaram à tentação, né? Nós somos tentadoras. Então, se a gente usa a nossa sexualidade, se a gente explora isso, é muito misterioso. A gente não pode fazer isso, porque isso vai ser tentador para o homem, isso vai ser tentador para a sociedade, né? Então, até hoje a mulher é um mistério e nós somos misteriosas para nós mesmas. Então, por isso que é muito importante cada uma de nós começar a se reconhecer, a redescobrir essa potência que nós temos, né? Isso o caminho do Tantra me ensina todos os dias, né? Com as minhas práticas, com a minha conexão com o meu feminino, né? Muita gente acha que Tantra é sexo, orgia, massagem tântrica. Não é isso, né? A massagem, por exemplo, é uma ferramenta, mas o Tantra ele é um caminho individual e único e matriarcal, ele foi passado de mulher para mulher, né? Então, é um caminho que ensina a gente a utilizar o corpo como ferramenta de expansão para poder integrar todas essas coisas que estão soltas, né? Tudo que está reprimido aqui no nosso corpo físico, mental, emocional e ir além, né? Então, vamos desconstruir essa coisa linear de que, por exemplo, a gente só pode sentir prazer de um jeito, que a gente só pode sentir um orgasmo, que a gente só pode sentir um tipo de coisa, né? Ou que a gente não pode sentir nada, né? Cada uma vai ter suas crenças. Então hoje eu convido vocês a anotarem num caderno né? Quais são as crenças que te impedem de explorar a sua sexualidade? Como que você se sente quando você explora a sua sexualidade, seja sozinho ou com o outro, né? Mas aqui eu sempre trago pra si, né? Então começa esse processo de se perguntar, né? Primeira reflexão é essa, e se fosse diferente? E se tiver mais coisa além? Né? Porque eu te digo que tem muita coisa além. Então esse é o meu papel aqui, né? Mas pra gente chegar nesse além, a gente precisa primeiro limpar a casa, fazer a faxina interna, desbloquear um pouco dessas crenças. Então, e aí a gente pode começar a se perguntar, né? Como mudar, tá? Mas é isso, trazer pra reflexão, né? Primeiramente, né? Se perguntar por que, né? Que existe tudo isso até hoje, né? Essa repressão e se abrir para o novo, né? Então vamos começar agora, vou tentar fazer uma prática com vocês, da gente começar a descomprimir esse mindset, né? Ficou estranha essa palavra. A fazer esse mindset reprimido, né? O mindset é só um termo, né? Para programação mental. Esse mindset muito enraizado nessas crenças, né? As crenças negativas, elas são, vamos entender assim, as nossas crenças enraizadas, né? Por todo esse contexto que eu falei, elas são como se fosse o nosso inimigo interior, né? O inimigo interior da deusa, né? Da nossa deusa interior. Então, cada crença negativa que a gente fortalece, um pouquinho da nossa deusa interior, ela vai morrendo. Ela vai se fechando no casulo dela. Então, ela não tá feliz com isso, né? Ela não tá feliz. Imagina o tanto de crença, o tanto de coisa que a gente não colocou pra dentro da nossa
do nossa psique, né? Então, talvez a gente não seja feliz ou plena, mas como eu falei, a gente virou aquilo que sobramos depois dessa repressão toda, né? De internalizar, de normalizar isso. Então, a gente pode não ser feliz, mas ao menos a gente sabe, né, o que somos, né? Na sua maioria, pessoas infelizes, mulheres sem libido, mulheres que estão muito identificadas com o corpo, com a mente, né, assim, vivemos nessa superficialidade muito grande, que a gente tem que ser performática para o outro, né, performática no sexo, a gente tem que usar nossa sensualidade para atrair pessoas, mas não para nós mesmas, isso é um absurdo, né? Então a gente se tornou nós nos tornamos mulheres com muito medo, a palavra é medo, muito medo de explorar nossa sexualidade, e todo esse medo tem a ver com o desconhecido, né? Porque a gente não tem uma referência. Então, a referência que a gente tem é na pornografia, que está explicitamente relacionada ao sistema patriarcal também, né? A essa questão da mulher ser anulada. Então, a mulher está ali para servir, para o homem, né? Depositar o sêmen dele ali e acabou, né? E esteticamente é uma coisa muito... Não tem um desejo, não tem um erotismo documentado do jeito como ele deve ser, né? Que é uma coisa natural, normal. Então, dentro desse questionamento todo, né? Vem esse medo, né? E se eu for uma mulher livre, empoderada, o que isso vai significar, né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os outros? Será que eu vou perder meus relacionamentos? Será que eu vou ser reprimida pelo meu namorado, pela minha namorada? Será que eu vou perder as minhas amizades? A gente tem muitas noções muito terríveis do que pode acontecer, porque a gente está trazendo toda essa bagagem, né, de repressão. Então, em vez da gente tentar descobrir na prática como é isso, a gente prefere se permanecer bloqueada. Não, tá tudo bem assim. Eu não tô levando a vida que eu quero, eu tô fingindo meus orgasmos aqui, mas tá tudo bem, né? Enfim, tô aqui fazendo as minhas práticas de yoga, fazendo as minhas práticas de meditação, minhas práticas de, sei lá, de qualquer outra coisa, mas no meu lado sexual não tá aquela coisa, mas assim, posso manter assim, né? E aí a gente acaba indo muito para esse lugar do conhecido. E o conhecido a gente já tá entendendo que não é o que a gente merece, né? Então, a gente se decide se permanecer bloqueada. Então, raramente isso se trata de uma decisão consciente, tá, gente? Eu não tô falando que a gente decide estar assim. É claro que todas as mulheres querem se sentir amadas, se sentir desejadas por si, querem se conhecer, se explorar, ter orgasmos mágicos. Mas na prática, no inconsciente, tem uma sabotadora ali que não é fácil, essa sabotadora. Ela tá ali falando, não vai, não atravessa essa floresta, não segue em frente, porque pode acontecer tal coisa, né? O medo de perder o controle, o medo da rejeição. A gente tem vários medos instintivos que estão enraizados na gente. Então, na maioria das vezes, é uma reação inconsciente a essas crenças negativas que nós internalizamos, né? Então, aqui a prática que eu quero trazer, o trabalho dessa semana, de hoje, na verdade, né? Porque temos uma semana intensa pela frente. Então, o trabalho hoje é a gente poder descobrir um pouco das nossas crenças limitantes, negativas, né? E descartar isso, passar para o positivo. Pode parecer uma prática muito superficial, mas ela é muito profunda, porque é muito fácil a gente se identificar com o que é negativo. Eu não sou merecedora, eu não posso, eu não consigo, meu corpo é feio, eu não sou o suficiente, vão me abandonar se eu fizer qualquer coisa por mim, né? Enfim, sexo é algo errado, sensualizar comigo é vulgar, né? São tantas coisas, a gente se julga tanto que a gente não relaxa no nosso corpo, né? A gente não entra dentro do nosso corpo. Então, o retorno ao corpo, ele tem que passar por esse lugar aqui, ó, nosso campo mental, né? Que é um dos centros que a gente tem que abrir. Então, a primeira coisa é se permitir acessar isso aqui, se permitir né, identificar as suas crenças sem se julgar, sem achar que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o nosso ego, nossa mente, ela vai tentar fazer a gente fugir de tudo isso para se manter na zona de conforto. Nosso cérebro, ele não quer fugir do padrão, ele quer ficar ali. É tão mais gostoso, né? A gente se acostuma com o que nos faz mal,
né? Eu tenho muita experiência própria para falar isso, né? Então, eu fiquei 2 anos numa relação que eu sabia que eu tinha que terminar. Eu sabia, minha alma pedia para sair daquele lugar, daquilo ali, daquela coisa, mas eu queria estar ali, uma parte de mim queria estar ali. Então, quanto mais consciente nós estamos, mais a gente consegue sair rápido de uma situação que não nos faz bem, que só nos definha, né? Então, isso vale para relações a dois, mas principalmente para relação com você, porque se você tá atraindo relações assim, você também tá se colocando, não tá se relacionando bem com você, né? Você tá fazendo um autoabuso. Inclusive, só um parênteses, essa semana vou falar sobre isso com a Gabi, uma amiga minha querida. A gente vai falar sobre relações abusivas e o autoabuso. Vai ser na quinta às 6, tá? Fora dessa programação de aulas. Então anota aí que eu ainda vou falar sobre isso. Mas enfim, a gente tem medo de perder a identidade, de perder quem nós somos. A gente tem esse apego àquilo que a gente acredita que é fato, que é verdade, né? Que somos aquilo. Então, a lista continua, né, dessas crenças. Então, nenhum desses pensamentos negativos, ele precisa ser verdadeiro, tá? Nada disso precisa ser verdadeiro. Porque são coisas que a gente fomos colocando, né, dentro de nós. Então, eles chegam a nós, como eu falei, através, né, por intermédio dos nossos pais, cultura, sociedade, religião, amigos e, sei lá, por mais o que, né? Então, cada uma dessas crenças, ela reflete muitas noções, né, que a gente tem sobre o que significa ser uma mulher empoderada sexualmente, ser uma mulher que está explorando o erótico, né? Quando eu falo isso para as minhas mentorandas, por exemplo, né, para o trabalho que eu faço individual com as mulheres, eu falo, eu não tô querendo que você se torne uma mulher diferente. Não quero te fazer se tornar sexy, ou te dar dicas ou hacks para você se tornar uma mulher sensual. Não é nada disso, porque a gente não vai se tornar nada, nós já somos assim, nós já somos naturalmente. Então cada mulher vai entender isso de uma forma, vai aflorar isso de uma forma, aflorar sua deusa interior de uma forma. O que a gente faz é um trabalho de, principalmente, desconstrução, né, do que a gente achou que fôssemos, para só assim a gente poder trabalhar, né? Então, por isso que eu estou dividindo também essas aulas aqui essa semana no passado, no presente e no futuro, né? A gente vai primeiro trabalhar com essas crenças, com tudo que a gente aprendeu, que é o que não é, né? Tirar essa repressão, começar a limpar esse canal, para que a gente possa fazer essa energia fluir livremente, né? Para que assim a gente se conecte com o nosso corpo e traga consciência para o corpo, porque nenhum corpo, eu sempre falo isso aqui, vamos ver se eu tô com tempo, nenhum corpo, presta atenção, nenhum corpo pode sentir prazer, ou pode entrar num nível estático, né, de êxtase puro, de orgasmos mágicos e energéticos e corporais, nenhum corpo pode sentir isso quando ele está bloqueado. Nenhum prazer penetra, nenhum êxtase vai ser sentido se a gente não se permite sentir a nós mesmas, ao nosso corpo, se a gente não está respirando no nosso corpo, se a gente não está olhando, né, se tocando, olhando para as partes que a gente às vezes nega, coisas que a gente nega, que a gente vai se tocando no corpo, somatizando no corpo. Se o corpo está bloqueado, a gente não vai conseguir. Então não adianta eu chegar para vocês e dar dicas e falar sobre prazer feminino e sobre movimentos para você fazer, né, ou coisas para você levar na cama, se a gente não cuida da raiz, da causa das coisas, né? Porque técnicas sexuais eu posso passar um monte aqui, posso passar várias, né? Mas não é esse o caminho, não é esse o primeiro passo, sabe? Então, por isso que o meu trabalho engloba tudo, né? Eu falo do holístico porque é isso, é uma coisa muito sistêmica. Não tá só no toque A, B, C que você pode fazer no ponto A, B, C, né? Do seu corpo, das suas zonas erógenas, da sua vulva. Isso é muito importante, mas a gente só pode chegar nessa relação com o corpo, nessa sabedoria corporal, se a gente limpa tudo antes, né? E claro, não que a gente vai limpar tudo, porque muitas práticas corporais também ajudam a gente a limpar, né? Muita coisa ajuda a gente a transmutar, tanto que eu falo muito da dança aqui, né? A dança intuitiva, a dança com as sombras, a gente tá sentindo uma tristeza, um bloqueio específico, vamos movimentar o corpo, né? Intenciona que você quer se livrar daquela raiva, que você quer transmutar isso, né? Isso eu chamo de alquimia
corporal, né? Cura química emocional. E não sou eu que estou trazendo esse conhecimento inédito, tá? Isso é uma coisa que lá no Egito, Isis, lá há sei lá quantos milhões de anos atrás, a galera do Egito sabia fazer isso como ninguém, né? Transmutação sexual. Então, transformar aquilo que aquilo que está ali numa energia vibrando negativo, né? Numa tristeza, numa raiva, numa angústia, transmutar aquilo para virar êxtase, alegria, amor, né? Através da canalização da energia sexual. Isso já se faziam muitos rituais no passado, né? A magia sexual, e agora estou acessando isso aqui para trazer para todo mundo, porque isso também tem mudado muito a minha vida. E a gente pode englobar tudo isso na sociedade que a gente está hoje para a gente poder nos tornarmos mulheres mais autênticas e, né, sentindo ali que a gente pode atrair uma vida orgástica, que a gente pode viver essa vida, né? A gente não precisa usar o prazer, só o prazer efêmero, ou aquele prazer automatizado que a gente aprendeu. A gente pode trabalhar com a masterização, né? O que é masterização? É você se tornar mestra daquilo, né? Você masterizar a tua sexualidade, tua relação com você, com o teu corpo, né? Com tudo aquilo que é você, que é muita coisa. Então é um estudo eterno, né? Eu sou uma eterna aprendiz. Então eu só passo aqui aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu me capacito para poder trazer para vocês da melhor forma, né? Porque eu acho que conhecimento, quando a gente guarda pra gente, é tipo tesouro que guardou no baú ali e enterrou, né? Pra que eu vou guardar o que tá aqui, se eu posso compartilhar, né? Então, o meu objetivo é que a gente vá todo mundo junto. Confrontar essa é uma palavra difícil, desafiadora. Que a gente possa harmonizar, né? Transmutar tudo isso pra gente poder ir pro estado de prazer, né? Então, é isso, nenhum corpo bloqueado vai acessar essa sabedoria. Então, aqui essas crenças negativas que eu falei, né, a gente pode trazer para o positivo. Então, o nosso aliado interior da deusa, né, são as armas afirmativas. Não gosto dessa palavra armas, também vou mudar, tá? No meu roteiro tá armas, não sei porque que eu escrevi armas. Mas são aliados, né, os aliados afirmativos. Então, as afirmações, elas vão nos ajudar a nos libertar, né? E assim, afirmações positivas, não sou eu que estou inventando sobre isso também, né? A gente pode ver grandes mestres, Yogananda, a galera do Oriente faz isso muito bem, e a gente do Ocidente ainda fica com esses preconceitos, esses julgamentos em relação a essas técnicas. Então, as afirmações positivas, elas vão realmente nos ajudar a reprogramar o nosso paradigma de crenças, né? Não estou falando que a gente vai reprogramar a nossa vida, que a gente vai descodificar tudo de uma vez só, não. Isso são práticas, né? É um processo, não existe milagre, não existe pílula mágica, né? Se tivesse, eu tava rica vendendo, né? Então, a afirmação, ela é uma declaração positiva daquilo que você quer trazer para sua vida, né? É uma crença positiva, e se a gente conseguir dizer coisas positivas sobre nós, né, pelo menos 1/10 das vezes em que a gente pensa em algo negativo, imagina o quanto isso não é transformador. A gente sabe o quanto negativo, né, o quanto as crenças negativas nos levam à depressão, a estados de ansiedade, a estados de bloqueios muito fortes. Então, se a gente consegue levar para o positivo, por que não? Né? Comece a se questionar, por que não? Né? Então, não pode parecer muito estranho você olhar na frente do espelho e começar a falar, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Mas é muito fácil você se olhar no espelho e falar, nossa, isso aqui não tá legal, essa gordurinha não tá boa, olha essa cara, nossa, olha esse cabelo como ele tá hoje, meu Deus. É muito fácil a gente entrar nesse looping, porque nos foi ensinado que a gente tem que ser uma coisa única, um padrão, né? Então, sempre falo, olha pra natureza, né? Pras flores, pra beleza das flores, cada uma tem a sua beleza, sua textura, sua cor, né? E a gente aqui lutando contra, né? Lutar contra. Vamos tirar essas duas palavrinhas. Lutando contra nós mesmas. Isso é um absurdo. Isso nos desempodera num nível absurdo, né? Então, quanto antes a gente se aceitar, quanto antes a gente aceitar e trazer amor pro nosso corpo, né? Para quem nós somos, honrar, perdoar, né? Fazer esses processos muito intensos, né? Que para mim são muito transformadores. Quanto antes a gente entender a importância deles, melhor, né? Então, a gente vai trazendo afirmações positivas. Então, isso vai nos ajudar a se sentir mais segura, mais esperançosas, né? Lá no canal do Telegram, eu já passo algumas meditações guiadas com afirmações, já tem um tempo. Tô aí num processo do novo site de fazer mais afirmações, mais meditações, né? Para ajudar também nesse processo, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Então,
a gente começa a passar para o positivo, né? E eu acho que vai acabar o tempo, mas eu acho que eu vou voltar rapidinho só para finalizar e aí a gente termina, tá bom, gente? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Beijinho.